nosso Pai bem amado, Jesus Cristo, mais uma vez essa tarde, nós glorificamos o seu santo nome pela esta oportunidade que o Pai acabou de oferecer a cada um de nós, para que possamos mais ter a força para nós virmos mais na sua casa. Pai, não foi o desejo, a força, não foi os bem-feitos, mas é somente a graça e a misericórdia. É por isso, Pai, nós nos aproximamos mais diante de Ti, com as cabeças inclinadas, pedindo mais a Sua graça. Que o Pai que perdoou a mulher prostituta, que prometeu que aonde esta palavra vai ser pregada e ensinada, Pai, os homens citarão o nome desta mulher, Pai. Nós achamos que se há uma coisa que necessitamos nesta vida, é o perdão, Jesus Cristo. Porque cada vez que o Pai nos perdoa e conseguimos de avançar, de aproximar mais de Ti. E cada vez que o Pai perdoa, é aonde que a vida entra e a morte sai. É aonde que o homem se sente alegre, porque se faltarmos alguma coisa nesse mundo, mas se um dia morrermos com Cristo, a esperança é que ressuscitaremos Jesus Cristo. Por isso que essa tarde viemos mais a Ti. Nós acreditamos que a vida só se encontra no sangue, a purificação é no sangue, o perdão é no sangue, a vida eterna é o sangue, porque esse sangue foi derramado na cruz de Golgotá. É onde que o Pai pagou o dobro dos nossos pecados, Jesus Cristo. Pai, necessitamos realmente da Sua presença mais uma vez esta tarde, porque se nós viemos na Sua casa, porque temos preocupações, Pai, sendo seres humanos, não achamos solução, é por isso trouxemos Jesus Cristo, aquele que está nos incomodar. O Pai conhece a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas essa tarde. Pai, quem está aflito, Jesus Cristo, mais uma vez dá alegria, Pai, que venho com a doença, o único que cura és Tu, Jesus Cristo. Que venho com os pecados, Pai, o único que perdoa és Tu. Que venho, Jesus, com problema que Ele próprio não tem solução. Achamos Jesus Cristo, aquele que disse: vem em mim, todos que estão carregados, para que eu possa vos dar a paz. Jesus Cristo, viemos, Pai, nos faça graça, que essa mão invisível que acompanhou todos que acreditaram no Seu santo nome, que essa mão toca a minha irmã, que toca meu irmão, que toca cada um de nós, Pai, para que quando sairemos na Sua casa, que falamos na mesma, que sim, encontramos o homem que muda, que encontramos o homem que dá solução, encontramos o homem que ressuscita, encontramos o homem que purifica. O Seu nome é Jesus Cristo. Prometeste que cada vez que o Teu povo vai se reunir para a Sua causa, o Pai estará no meio dele. Precisamos realmente da Sua presença. Que o Pai venha começar conosco e acaba conosco. Deixa que o Espírito Santo controla a sala desta igreja, do púlpito até ao último banco. Pai, os nossos irmãos que estão no caminho, eles querem vir Te adorar, o Pai. Ofereça a eles, Jesus Cristo, o meio de transporte e cuida cada um deles, Jesus Cristo. Aqueles que não vão ter a oportunidade de vir, Pai, Tu conheces realmente o que aconteceu na vida de cada um de nós. Aquele que está doente, cura. Aquele que se sentir fraco, Pai, dá mais a força. Porque, Senhor, acreditamos que depois da manhã podemos sair, podemos deixar esse mundo para ir no arrebatamento. Pai, nos faça graça, que possamos
achar este caminho. É onde que o Pai disse, mesmo os tolos não podem se perder, Pai, porque o guiador és Tu, Jesus Cristo. Abençoa o nosso pastor, abençoa o culto de hoje, os cânticos e a pregação nas suas santas mãos. Abre mais os nossos ouvidos, Jesus Cristo, para que possamos entender, perceber, receber alguma coisa vindo de Ti. Com essas poucas palavras, pedimos em fé no Seu santo nome, o nome do nosso Criador, Salvador, Jesus Cristo. Com a fé pedimos assim. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. E sejamos bem-vindos na casa do Senhor. E vamos cantar. É para louvar o nosso Deus e fazer entrar o nosso pastor. Jesus virá a buscar a esposa, subiremos ao encontro nos ar. Oh, Jesus virá da buscar a esposa, oh, subiremos ao encontro nos ar. Aleluia, estaremos junto com Jesus Cristo, Jerusalém. Reina junto com Jesus, estaremos junto com Jesus Cristo e reinar sobre a nação. Oh, subiremos lá juntos com os irmãos, oh, estaremos nas bodas do Senhor, subiremos junto com os irmãos, estarei nas bodas do Senhor. Aleluia, estaremos junto com Jesus Cristo, Jerusalém. Reina junto, oh, estaremos junto com Jesus Cristo e reinar sobre a nação. Estaremos lá na nova cidade, estaremos juntos com irmã, oh, estarei lá na nova cidade, estaremos juntos com irmão. Aleluia. Oh, junto com Jesus Cristo, Jerusalém. Com Jesus estaremos junto com Jesus Cristo e reinar sobre a nação. Estarei lá na nova cidade, no milênio com o Senhor Jesus. Estarei lá na nova cidade, no milênio do Senhor Jesus. Aleluia. Subsana, oh, aleluia. Estaremos junto com Jesus Cristo e reinar Subsana, oh, aleluia.
Jesus virá para buscar o seu. Estejamos prontos para soberano seu. Estejamos prontos para soberano seu. Pra ver com Jesus no céu. E a trombeta soará. Jesus virá para nos buscar. Oh, a trombeta soará. Os santos subirão. E a trombeta soará. Os santos subirão. A trombeta de Deus ressoará. Os mortos ressuscitarão nesse som. Os mortos ressuscitarão nesse som. Pra ver com Jesus nos céus. A trombeta soa. Aleluia. Trombeta soará. Os santos subirão. A trombeta. Buscar da soará. Os santos subirão. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, poder Jesus Cristo, mostra o doce amor. Oh, todos meus pecados apagados já estão. Paz e gozo tenho no meu coração. Creio. O livro do meu Deus. Aleluia. A minha Bíblia é o maná do céu. Oh, mostra meu caminho. Acho eu na Bíblia, graças a Deus, oh, creio. Eu levo do meu Deus, oh, emanado seu. Se esse acho eu na Bíblia, graças a Deus, não. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar canto de vitória e de amor sem par. Oh, lindas melodias, eu cantando e vou, porque redimido pelo sangue. Oh, creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Oh, merci Seigneur. Oh, sou eu na Bíblia, graças a Deus, oh, creio. Aleluia. Oh, moça. Graças a Deus, eu creio. Yeah. Aleluia. Oh, emanado, le message de l'air.
Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Alléluia. Amém. Nous allons prier. Vamos orar. Dieu, notre Père céleste, Deus, nosso Pai celestial, avec nos têtes inclinées devant toi, Seigneur Jésus, com as nossas cabeças inclinadas diante de Ti, Jesus, nous avons élevé notre foi à la croix du Calvaire. e nós levantamos a nossa fé diante da cruz do Calvário, Là où nous trouvons toujours grâce et miséricorde, lá onde nós sempre achamos a graça e a misericórdia, là où nous pouvons te retrouver, te rencontrer. e lá onde podemos reencontrar a vida. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. C'est toi qui nous as amenés encore en ce lieu, Seigneur, O Senhor é que nos trouxe até a este lugar, Senhor, afin que nous puissions élever et glorifier ton Saint-Nom. para que no fim possamos te exaltar e te glorificar, Senhor, Afin que nous puissions te parler et que toi tu nous parles en retour. para que nós possamos te falar e do mesmo modo o Senhor nos fale também. Merci Père Céleste. Obrigado, Pai Celestial. C'est à toi que nous sommes venus. É ao Senhor que nós viemos esta Car tu tarde. as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, Porque tu disseste, vindem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, afin que tu nous donnes le repos. para que Seigneur. no fim o Senhor conceda-nos o Nous sommes repouso. venus parce que nous croyons que le repos ne se trouve qu'à toi E seul. Père. viemos aqui porque nós acreditamos que o repouso só o achamos a Ti, Jesus. Commence et termine avec Começa e termina conosco. nous. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Cura os enfermos e os aflitos, Senhor Jesus. Ressuscite encore les morts au milieu de nous. Ressuscita de novo os mortos em nosso meio. Fais que les boiteux marchent et que les aveugles voient. Faça com que os coxos possam andar e os cegos possam voltar a enxergar. Et que toutes les questions de cœur puissent trouver des solutions, Seigneur. Para que toda a preocupação do coração encontre a solução esta tarde. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était venu. Que ninguém saia daqui como entrou. Élève encore ton Saint-Nom au milieu de nous, Seigneur. E levanta de novo o teu santo nome no nosso meio, Afin que les ennemis sachent para que o inimigo saiba que tu es toujours avec nous, Seigneur. que o Senhor está sempre conosco. Pour que l'ennemi sache que tu es toujours vivant E para que o inimigo saiba que o Senhor sempre vive et élève-nous dans le lieu céleste en e Jésus-Christ. eleva-nos no lugar celestial em Cristo Jesus. Écarte l'homme du chemin, Seigneur Jésus. Afasta o homem do caminho, Senhor Jesus. Qu'est-ce que l'homme? O que vale o homem? Viens toi-même nous parler, Seigneur. Venha tu mesmo nos falar. Aide-nous encore ce soir Ajuda-nos de novo esta tarde à réaliser encore un pas vers toi, e Seigneur. para que consigamos marcar mais um passo diante de ti. Commence et termine avec nous. Começa e termina conosco. Bénis tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dans leur maison, Abençoa todos os que nos acompanham, que estejam nas suas casas les passagers, e passageiros, même ceux qui nous écouteront au travers les médias, mesmo Seigneur. aqueles que vão nos acompanhar através das redes sociais. Fais descendre sur nous tous E faz descer sobre todos nós tes bénédictions divines. as tuas bênçãos divinas. Nous te le demandons Nós o pedimos au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Que le Seigneur bénisse. Que o Senhor abençoe a todos. Nous allons lire notre écriture habituelle, Jean E 14. vamos ler a nossa escritura habitué no livro de João 14. Et nous pouvons seulement lire 7 jusqu'à 10.
Podemos ler do versículo 7 até ao versículo 10. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim e vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Que o Senhor acrescente a bênção na leitura da sua palavra. Totoki govanda nzambe apambola. Podem sentar, que Deus abençoe. Tozo continuer na sujet na biso, montre-nous le Père et cela nous suffit. Estamos a continuar com o nosso tema, o Senhor mostra-nos o Pai, o que nos basta. Et c'est ce qui est principal pour les chrétiens. E é o tema principal para os cristãos. Nous voulons voir le Père pour que nous soyons satisfaits. Queremos ver o Pai para que sejamos satisfeitos. Voir le Père pour nous, c'est notre préoccupation. Ver o Pai para nós é a nossa preocupação. Voir le Père, c'est tout ce qu'il nous faut. E ver o Pai é tudo o que nós devemos. Voir le Père, c'est tout pour nous. Ver o Pai é tudo para nós. Et comme nous avons dit les dimanches, E como dissemos no domingo, la grâce a un sens. a graça tem um sentido. Amen. Amém. Et vous devez découvrir le sens de la grâce E você deve descobrir o sentido da graça pour que cela soit vraiment la grâce. e para que a mesma seja realmente graça. Parce que si vous n'avez pas vraiment retrouvé le sens de la grâce, É porque se você não achou verdadeiramente o sentido da graça, vous pouvez servir Dieu en dehors de sa volonté. e você escapa a servir a Deus e fora da sua vontade. La pensée, vous en avez de servir Dieu, E o pensamento bom que você tem, talvez, de servir a Deus, mais pourtant vous ne le servez pas. e enquanto na prática você não o serve. Et c'est le diable qui est derrière tout cela. E é o diabo que está atrás de tudo isto. Nous pouvons dire que la grâce a un sens, E nós dissemos que a graça a un sens, tem um sentido, la foi a un sens, e a fé também tem um sentido. même l'adoration a un sens. Mesmo a adoração também tem um sentido. Amen. Amém. Si je peux prier E se eu posso orar et clôturer ma prière e terminar a minha oração au nom de Marie, em nome da Maria, c'est-à-dire mon adoration n'a pas eu le vrai sens, n'a quer pas trouvé le dizer, vrai sens. a minha adoração não teve o bom sentido. Et j'ai vrai sensité, E
Et comme eu vrai sensité, E como não tomou o verdadeiro sentido, on peut s'attendre à une bonne réponse. e você não vai esperar ter um bom resultado. Amen. Amém. C'est-à-dire le vrai sens de la foi, Quer dizer, o verdadeiro sentido da fé le vrai sens de la grâce, e o verdadeiro sentido da graça le vrai sens de l'adoration. e o verdadeiro sentido de adoração. Je peux poser la question, c'est quoi? E eu posso fazer uma pergunta, é o que? Le vrai sens, E o verdadeiro sentido c'est la volonté de Dieu. é a vontade de Deus. C'est-à-dire le vrai sens de l'adoration, E o verdadeiro sentido de le adoração vrai sens de la foi, e o verdadeiro sentido da même fé, la grâce. mesmo da graça. C'est-à-dire derrière tout ça, chanter, crier, prier, prêcher, il faut que cela trouve un sens. E fora ou por detrás de tudo isto, cantar, orar, fazer tudo, tudo deve tomar um sentido. Ce qui est, Se não for o caso, si vous pouvez aller dans le sens contraire de la volonté de Dieu, e se você ir num sentido contrário, fora da vontade de Deus, vous pouvez chanter bien, você pode até cantar vous bem, pouvez adorer très e bien, você pode adorar melhor, vous pouvez crier très bien, e você pode clamar ainda muitíssimo mais le bem. malheur seulement parce que vous êtes dans le sens contraire. Mas a desgraça é somente que você entrou num sentido inverso. Parfois, les chemins du ciel, il faut aller comme ça. E talvez o caminho para ir no céu, você deve subir assim. Ah, maintenant, vous avez pris un autre sens contraire. E lá você tomou um sentido contrário. Plus si vous avancez dans ce sens-là, E mais você avança neste sentido. je crois que c'est plus si vous vous éloignez du sens de Dieu. E eu acredito que é mais você se afasta do sentido de Deus. Et cela nous éloigne plus davantage. E aquilo nos afasta ainda mais. Alors, il faut trouver le sens E de lá la volonté de Dieu. E você deve achar o verdadeiro sentido de Deus, Même si ozotambola malembe malembe. mesmo andando paulatinamente. Ah, vous êtes E sûr você tem a certeza. que non, malgré malembe malembe, j'arriverai. E embora devagarinho, devagarinho, mas acabarei por chegar. Que de marcher avec toute vitesse, E do que andar com toda a velocidade, mais dans le sens opposé. mas num sentido oposto. Ça ne vous garantira E rien. aquilo não vai vos garantir Par nada. contre, ça va vous éloigner encore davantage. E pelo contrário, aquilo vai vos afastar ainda mais. Ah, je me sens bien. E eu me sinto bem. Je vois Paul, E eu vejo Paulo, même dans ses prisons, mesmo na sua prisão, comme il savait qu'il était dans le sens de la volonté de e Dieu, como ele sabia bem que estava no verdadeiro sentido de Deus, il a dit, je me réjouis, e ele disse, eu me regozijo, même dans mes souffrances. mesmo no meus Est-ce que sofrimentos. vous avez déjà lu ça? E será que você já leu aquilo? Comme il savait qu'il était dans le sens de Dieu, E como ele sabia que estava no sentido de dans le Deus sens de la volonté de Dieu, e no sentido da vontade de Deus, il pouvait se réjouir malgré tout parce qu'il était dans le bon sens. e ele deveria se regozijar, embora tudo que acontecia, o que ele padecia na sua vida, mas ele sabia bem que estava no verdadeiro sentido de Deus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Allez dans ce sens-là, vous arriverez. E entra neste sentido ali, lá você o verá. Le sens de la volonté du É Seigneur. o sentido da vontade do Senhor Jesus Ah, Cristo. je me sens vraiment E religieux. eu me sinto C'est dans ce religioso. sens-là que vous pouvez trouver le Saint-Esprit. E é neste sentido onde você pode receber o Espírito C'est dans Santo. ce sens-là jusqu'à l'arrivée. E é neste sentido, se você entrar, você chegarás até ao destino. Je préfère combattre dans ce sens-là. E eu prefiro combater ou lutar neste Si je sentido. suis dans le sens E se eu estiver neste sentido, de la volonté de Dieu, da vontade de Deus, là, même si je combats, je sais que non, je combats à raison. e estou em train de mesmo que combater eu a estou razão. a combater, sei que estou a combater
com uma certa razão. Même ceux qui non, bon, na perdre combat que babominga. E mesmo que eu vier a ser derrotado e morrer nesta batalha, Si je suis dans le sens là, mas se eu estiver neste sentido, je me sentirai toujours bien. e eu me sentirei sempre feliz. Je crois que c'est ça la vérité. E eu acredito que esta é a verdade. Montre-nous le Père et E cela nous mostra-nos suffit. o Pai, e isto nos basta. Nous avons dit le dimanche, E nós dissemos no domingo, et dit, nous avons parlé comme dit le prophète que non, il y a tellement de confusion. e nós falamos, como falou sempre o profeta, e há tanta confusão. Avec le terme Saint-Esprit que les gens prétendent. E com a palavra Espírito Santo que muita gente pretende ter. Mas Le prophète nous dit, e o profeta nos disse, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. e ele que nos guiará em toda a verdade. Même les choses que nous ne savons pas, c'est lui qui va nous rappeler ça. E mesmo as coisas que nós não sabemos, ele que vai nos lembrar das Il nous mesmas. conduira dans toute la vérité E ele nos guiará em toda a verdade. et il nous enseignera même les choses à venir. E ele nos ensinará mesmo aquelas coisas vindouras. C'est-à-dire, avec lui, E com ele, nous n'avons pas droit à l'erreur. e nós não temos direito de cometer o erro. Mais la confusion du Saint-Esprit, Mas na confusão do Espírito Santo, le diable est entré aussi. e o diabo também entrou. Et le prophète nous a dit ceci, E o profeta nos diz assim, le diable, o diabo, il peut imiter tous les dons que Dieu peut manifester dans son Église. e o diabo pode manifestar todos os dons que Deus possa realizar na sua igreja. Là où il se bloque, où est-ce qu'il se bloque? E onde ele encontra este bloqueio? Il ne sait pas reproduire mot à mot la parole de Dieu. E ele não sabe reproduzir palavra por palavra ou letra por letra da palavra de Nous Deus. pouvons relire ça. E podemos voltar a ler aquilo. Christ est révélé dans sa propre parole. E Cristo é revelado na sua própria palavra. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. E há tanta confusão hoje acerca da evidência do Espírito Santo. L'évidence du Saint-Esprit, c'est quoi? E a evidência do Espírito Santo é o quê? C'est-à-dire dire aux gens que nous sommes sûrs que nous avons le Saint-Esprit. E é declarar para todo mundo e com toda certeza que tem o Espírito Et Santo. si vous avez un tel signe, E se você tiver tal sinal, si vous avez un tel signe, e se você tiver tal si vous sinal, pouvez voir ceci et faire cela, e se você quer fazer isto e aquilo, c'est-à-dire vous avez l'évidence du é Saint-Esprit. porque você tem a evidência do Espírito Santo. Non, pas nécessairement. Não é necessariamente. Amen. Amém. Dit ainsi de suite. E assim em Dit, seguida, Satan peut imiter n'importe lequel des dons. A qualquer peut imiter n'importe quel don e pode imitar qualquer tipo de dom que Dieu possède. que Deus tem. Mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. Mas ele não consegue repetir esta palavra a letra por letra. Amen. Amém. Il ne le saura pas. E ele não conseguirá. Il doit aller quelque part et dévier. E ele vai chegar em algum lugar e vai se desviar. Arriver quelque part et poser la question là où on ne pose pas on peut pas poser E la ele vai question. chegar num lugar, vai fazer uma pergunta onde se não deveria fazer. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. E é ali onde ele falhou, lá no jardim de Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. E é lá onde ele sempre falhou. Amen. Amém. C'est là où le diable échoue toujours. E é lá onde o diabo sempre falhou. Il ne saura pas vraiment reproduire la parole mot à mot. E ele não sabe
reproduzir a palavra de Deus letra por letra. Dieu est bon. Deus é bom. Dieu a mis toutes les machines en marche. E Deus colocou toda a maquinaria em locomoção. Il savait que E ele sabia bem le que diable viendrait et imitera tous les dons. e o diabo viria e iria imitar todos os dons. Mais il ne saura pas vraiment reproduire la parole mot à mot. Mas não saberá a reproduzir a palavra, a letra por C'est letra. pourquoi le prophète dit E ceci. é por isto o profeta disse assim: Dieu, par Deus, sa prescience, na sua presciência, il savait que cela arriverait. e ele sabia que aquilo deveria acontecer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? E o que Deus fez? Dieu a pris le ministère E Deus tomou o que ministério lui-même en avait e que ele próprio tinha et il a envoyé cela dans l'église. e ele enviou o mesmo para a igreja. C'est le prophète qui nous le dit. E é o profeta que nos ensina esta Il a coisa. dit, après que le prophète est parti, E depois da partida do profeta, alors Dieu va envoyer les gens. e Deus vai enviar homens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu E cela? será que alguém que já leu aquilo? Par son propre esprit. E pelo seu próprio espírito. Pour prendre ce que le prophète avait dit E para tomar aquilo que o profeta havia dito et reproduire exactement par l'esprit du prophète. e a reproduzir aquilo entrando no espírito do profeta. Je crois qu'on va lire ça même le dimanche. E eu acredito que vamos fazer a leitura no domingo. Indépendamment de la volonté de ces gens, Independentemente da vontade desses Dieu homens. enverra ces gens pour reproduire E Deus enviará esses homens para reproduzir. les messages tels que Dieu avait donné à son serviteur, E a le prophète. mensagem tal como Deus a deu para os seus servos. C'est là, E essa ali, alors ils mettront mot à mot. Alors, ils vont apporter la parole mot à mot. e eles vão transmitir a palavra, a letra por letra. Et c'est ce que le diable a toujours échoué. E é lá onde o diabo sempre falhou. Dit cela que la bande sur le faux joint, j'ai prêché la bande sur le faux joint. E eu preguei uma pregação acerca dos falsos ungidos. Les faux joints peuvent être un de l'esprit, E os falsos ungidos podem estar cheios, ungidos de espírito. c'est-à-dire à coquille qu'on soit onction, E ele pode apanhar unção. mais pas pour l'onction, pas pour reproduire mot à mot la parole. Mas não é para reproduzir letra por letra a palavra de Deus. Ah, j'aime ça. E eu amo C'est-à-dire, isso. il est sous l'onction E ele está numa unção. au point que la chair ici ne sera pas suffisante pour lui de prêcher. E às vezes até o altar aqui já não será suficiente para ele continuar a Mais pregar. malgré cela, E embora com isto, il ne saura pas apporter mot à mot sur la parole de Dieu. mas ele não saberá a reproduzir letra por letra a palavra de Deus. Ces joints, les faux joints peuvent parler en langue, E esses falsos ungidos podem falar em línguas danser dans l'esprit, e podem dançar no espírito. crier, même prêcher l'évangile. E ele pode orar mesmo pregando o Et evangelho. malgré tout cela, E embora com tudo isto, un démon. e é sendo um demônio. Amen. Amém. Parfois, il peut faire toutes ces choses E às vezes pode fazer todas essas coisas pour voir les erreurs, vous ne les verrez pas clairement. e para ver os erros que você não vê claramente. Quand il prêche, E quando se prega, il fallait seulement oser la molimo et ensemble pour comprendre que là, il a commis une erreur. e lá você deve ter o Espírito de Deus para saber lá ele cometeu um erro. Mais malgré cela, il peut être comme juste, mais c'est un démon. E embora com tudo isto, ele pode ser como um justo,
mas no fim de contas é demônio. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Vocês o conhecerão pelos seus frutos. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Il est pasteur. E ele é pastor. Makango na église, Mas makango olha, e parti. namoradas na igreja. Makango peli banda E namoradas lá fora também. Mais quand il prêche, vous sentez que est un grand Mas prédicateur. quando ele está a pregar, todo mundo fica C'est maravilhado. pourquoi le prophète E dit, é por isto o profeta disse. peut être loin de l'esprit, E ele pode estar ungido do Espírito. faire ceci et cela, et malgré cela, c'est un démon. E fazer isto e aquilo. Mesmo com essas práticas, sendo ainda Le demônio. prophète dit, c'est l'intérieur qui compte. E o profeta disse que é o interior que conta. Rappelez-vous, Lembrai-vos. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. E Jesus disse: tudo que o Pai me deu virá para mim. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire premièrement. E ninguém pode vir se o meu Pai não o chamar primeiro. Cette écriture, est-ce que vous savez que ça parle beaucoup? E será que sabem que essa escritura fala de muita coisa? Tout ce que le Père m'a donné Tudo que o Pai me deu viendront à moi. e virão para mim. Et il ajoute que non, je ne perdrai aucun de ce que le Père m'a donné. E ele acrescenta ainda que não perderei em ninguém que o Pai me deu. C'est-à-dire, ce que le Père lui a donné viendront nécessairement. E quer dizer, o que o Pai lhe deu virão necessariamente. Mon côté à Kobunga, rien. E ninguém vai se perder. Ils ne viennent pas en réalité par leur propre gré. E não vem com o seu próprio desejo. C'est-à-dire, ils viennent, c'est parce que le Père les a contraints de venir. Mas eles vêm porque o Pai os obriga para vir. Amen. Amém. Quelqu'un peut poser la question, moi je ne comprends pas comment est-ce que je suis arrivé dans ce message. E outras pessoas comentam, eu não entendo até como que eu abracei esta mensagem. Mais comment déjà frère à message. E já, de repente, tornei-me um irmão da Et mensagem. quand il essaie de regarder par derrière, E quando ele tenta olhar por detrás, que parfois a changé ou bien zonga lokola na mokili, ça ne tient pas. e às vezes ele pensa tentar voltar no mundo, mas isto não resulta. Amen. Amém. C'est parce que le Père l'a donné. E é porque o Pai ele deu. Amen. Amém. Montre-nous le Père et cela nous suffit. E mostra-nos o Pai e isto nos basta. Nous avons dit le vendredi passé que nous n'avons pas arrivé à répéter le dimanche. E nós falamos na sexta-feira passada que nós não conseguimos repeti-la no domingo. Il se révèle à plusieurs formes. E ele se revela de variadíssimas maneiras. Il s'est révélé à Abraham. E ele se revelou para o Il s'est Abraão. révélé à Moïse. E ele se revelou para Il s'est Moisés. révélé aux Juifs. E ele se revelou para os Il judeus. se révèle toujours, E ele se revela todos os dias. mais pas de la même forme exactement. Mas não é da mesma forma para todo mundo. Il se révèle dans la forme belée. E ele se revela de vários formatos. Amen. Amém. Il peut se révéler seulement par la parole. E ele pode se revelar somente pela palavra. La façon que vous avez écouté et le cœur est vivement touché. E a forma que você vai ouvir a palavra de Deus e sentirás que o meu coração realmente está tocado. La forme qui s'est révélée à vous, c'est ça. E a forma que ele se revelou para vós é esta. Amen. Amém. Nous allons lire Hébreux chapitre 7, première partie. E vamos ler Hebreus capítulo 7 na primeira parte. Normalement, il fallait lire 34, mais nous allons commencer à 33. E normalmente só poderíamos ler o parágrafo 34, mas eu quero que comecemos pelo parágrafo 33. Dit, eh bien, Abraham devait hériter le monde. E Abraão deveria herdar o mundo. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. E toda a descendência da terra deveria ser
abençoado a partir da descendência de Abraão. Ainsi Dieu descendit et lui a parlé sous la forme d'un homme. E assim Deus desceu e falou com Abraão na forma humana. Amen. Amém. Comme Abraham était héritier, E como Abraão era o herdeiro, Dieu était descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. e Deus havia descido e lhe falou na forma Et humana. maintenant, Mas agora, Dieu a toujours été sur la terre. e Deus sempre esteve aqui na terra. Dieu n'a jamais quitté la terre. E Deus nunca abandonou a terra. Et si jamais il devait quitter la terre, E se jamais ele poderia abandonar a je terra, ne sais pas ce qu'elle deviendrait. e eu não sei se ele abandonasse, o que seria. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Mas Deus sempre esteve aqui na terra numa outra forma. Oh, que son nom soit béni. Oh, que o seu nome seja louvado. Amen. Amém. Dieu a toujours été sur cette terre, E Deus sempre esteve sobre esta terra, mais à une certaine forme. mas numa certa forma. C'est-à-dire, tantôt il est dans cette forme ici, tantôt il est dans cette forme-là. E talvez está nesta forma, talvez numa outra. Et c'est pourquoi le prophète dit que non, Dieu est amorphe. E é por isto que o profeta disse: Deus é amorfo, ou algo que se metamorfosa. C'est-à-dire, a changé ma forme, E alguém que muda de forma, mais c'est toujours la même, ou bien les mêmes personnages, mas ou la même personne. é sempre o mesmo Deus. Amen. Amém. Bon. Il y a d'autres formes que je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer. E há outros formatos que ele toma que eu não saberei vos Mais explicar. seulement qu'il y a la forme humaine, Mas há aquela forma que humana vous connaissez que Dieu peut prendre la forme d'un homme. e é aquele formato que nós conhecemos, que Deus pode vestir corpo humano. La forme de la colonne de E feu, a forma da coluna de fogo, ou la forme du Saint-Esprit. ou a forma do Espírito Santo. Je crois que les trois formes-là, vous les connaissez. E eu acredito que esses três formatos todos dominam. Nous allons lire premièrement 34 ici. E vamos ler primeiramente no parágrafo 34. Il était avec les enfants dans le désert, E ele estava com os filhos no deserto, à la sortie de l'Égypte, na saída do Egito, sous la forme d'une lumière. e numa forma de uma luz. C'est-à-dire, il était sous la forme de la colonne de E feu ele estava na forma da coluna de fogo, quand il conduisait les enfants e d'Israël. quando ele guiava os filhos de Il Israel. parla à Abraham sous la forme d'un homme. E ele falou para o Abraão na forma de homem. Il parla à Moïse sous la forme d'un homme. E ele falou a Moisés na forma humana. Il parla à l'Église sous la forme d'un homme. E ele fala para a igreja na forma de homem. Son fils, E seu filho, le Christ Jésus. e é Cristo Jesus. Est-ce que c'est comme ça chez vous aussi? E será que é assim também nas vossas brochuras? Et aujourd'hui, E hoje, il parle par son Église, e ele fala para a sua igreja, par l'Église ointe de Dieu vivant, e pela igreja ungida de Deus vivo, par les vases d'argile. e por vaso de argila. Amen. Amen. Je suis le cep, vous êtes des sarments. E eu sou a videira e vocês são a vara. Amen. Amém. Il a parlé à Abraham E ele falou para o sous la Abraão, forme d'un homme. e na forma de homem. Il a parlé à Moïse. E ele falou a Moisés. Il parle à l'Église E ele fala para a igreja, sous la forme d'un homme, le Seigneur e Jésus-Christ. numa forma de homem que é o Senhor Jesus. Et aujourd'hui, il parle sous la forme
il parle sous la forme de l'église ointe, E hoje ele fala numa forma para a igreja ungida du Dieu vivant, de Deus vivo par le vase d'argile. e num vaso de argila. Amen. Amém. Il dit, vous êtes les sarments, lui est les cèpes. E nós somos a vara e ele é a videira. Écoutez ce que le prophète dit, on n'a pas terminé l'idée. E ouça o que disse o profeta, não terminamos a C'est-à-dire, leitura. aujourd'hui, il peut se révéler sous la forme de vase. E hoje ele pode se revelar na forma de um vaso. Dans son église ointe, E pela sua igreja ungida, il dit, Dieu parle encore et le monde voit Jésus tel que vous le présentez. Dieu parle encore e Deus fala mais, et le monde voit Jésus e o mundo vê de Jesus, la forme ou de la manière que l'Église le présente. e da forma ou da maneira que a igreja consegue lhe apresentar. C'est-à-dire, aujourd'hui, Hoje, le monde peut voir Jésus au travers de nous. e o mundo pode ver Jesus através de cada um de nós. Le vase d'argile. E é um vaso de Le vase argila. d'argile, c'est ce que nous sommes. E vaso de argila é o que nós somos. Biso toza kaka mabele ya pamba. Nós somos somente pó da terra. Mais le monde peut voir Dieu au travers de vous. Mas o mundo pode ver Deus através do irmão ou a irmã. C'est-à-dire, le monde peut voir Jésus-Christ. E o mundo pode ver Jesus Cristo. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Au travers le vase d'argile. E através de um vaso de argila. Amen. Amém. Ici, le prophète n'a pas dit que non, le monde verra Jésus qu'à travers de lui. Non. E aqui o profeta não diz que o mundo só verá Jesus através do irmão Branham, não. Non. Dans son église ointe. Na sua igreja ungida. C'est-à-dire, toute personne qui est baptisée du E Saint-Esprit, toda pessoa que é batizada do Espírito Santo. le monde peut voir Jésus au travers de cette personne. E o mundo pode ver Jesus através a esta pessoa. Ce n'est pas seulement les E miracles. não é somente os Non, milagres. ce n'est pas les miracles. E não somente milagres. Quand les disciples sont allés à Joppé, c'était quelle ville? À Joppé, non? Ils sont arrivés, les chrétiens. E quando os cristãos chegaram em À Antioquia, Antiochia, ok. Quand ils sont arrivés à Antiochia, e quando chegaram em Antioquia, ils n'ont pas prêché. e eles não La pregaram, Bible dit qu'ils n'ont pas fait une seule prédication, e a Bíblia diz que não fizeram nesse fórum uma pregação, ni un miracle. e nem um Ils milagre, n'ont pas fait tomber les gens. e não fizeram cair ninguém. Mais les gens ont vu Jésus au travers de ces gens. Mas as pessoas, o povo viu Jesus através a esses discípulos. J'aime ça. E eu amo Il y a isso. les gens qui pensent que non, pour que les gens voient Jésus au travers de lui, il faudrait qu'il fasse quelque chose. E há muita gente que pensa que para que o povo possa ver Jesus através de mim é necessário que eu faça alguma coisa. Écoutez, on a déjà vu Jésus au travers de vous, mais vous n'êtes pas rendu compte. E até ouça com atenção, já viram Jesus através da tua vida, mas você nunca se deu conta. Parfois, bofandi na batuboye, E às vezes sentado assim com algumas pessoas, une sœur. ou uma irmã, religiosa. ela não vai fazer isto, ela tem embora da igreja. C'est quelqu'un qui prie. E é alguém que é da igreja. Pourquoi on vous a mis de côté? E por que vos deixaram de lado? Ils ont vu Jésus au travers de E é vous. porque viram Jesus através do irmão ou a irmã. Amen. Amém. Ils ont vu Jésus au travers de vous. E viram Jesus através do irmão ou a irmã. Nous avons le devoir de les présenter. E nós temos o dever de apresentar Jesus. Le monde le verra E o mundo o verá. de telle manière que l'Église le présente. E de uma maneira
maneira que a igreja vai lhe apresentar. Nous pouvons les E présenter. nós podemos lhe apresentar. Ah, je me sens bien. E eu me sinto bem. Sous la forme seulement de notre conduite. E somente demonstrando a nossa conduta. Une personne du quartier E uma pessoa que é vizinho do bairro, ou quelqu'un ami de l'école ou alguém que é ou amigo ou quelqu'un colega da quelqu'un escola, qui est vraiment collé de vous, ou alguém que é colado a ti, c'est lui qui sera vraiment un vrai juge. e ele que será o verdadeiro juiz. Parce que lui sera avec vous aujourd'hui, E porque ele estará contigo hoje, demain, après-demain, une amanhã, année, tout ça. depois da manhã, uma semana, um mês, Jusqu'à ce e que até quando? un jour vous n'êtes pas là E dia você estará ausente, et ils peuvent murmurer contre vous e alguém pode murmurar por causa de et dire ti, que non, lui vraiment c'est une chrétienne. e dizer que ele mesmo é cristão. Ah, les là, chrétiens, bazalakatin. Hoje já não há cristão neste Mais la personne mundo. là dira que non. J'ai vu un. Mas essa pessoa dirá, eu já vi cristão. S'il y a un chrétien, E se é cristão, j'en ai vu un. e eu já vi C'est mon voisin. e é o meu vizinho. Est-ce que ce que tu dis c'est la vérité? E será que o que você disse é verdade? Oui, c'est la vérité. E sim, é a Je n'ai verdade. jamais vu un homme vivre comme lui. E eu nunca vi homem levando uma vida como ele. C'est un païen qui vous défend au milieu d'autres païens. E é pagão que vos defende no meio de outros pagãos. Amen. Amém. Même passer un message. Mesmo as irmãs da mensagem. Passer un message. Passer la calisuté. Também, as irmãs da mensagem também já não existem. Mais les voisins. Mas os vizinhos. Non, moi j'en ai vu une. E eles dirão que eu já vi uma. Tika makambalo. Deixa isso uma mentira. Todos somos farinhas do mesmo saco. Lui dira que non. E ele dirá que não. Moi je connais une. Mas eu conheço uma. Celle-là. E essa ali. C'est vraiment une chrétienne. E é realmente uma cristã. Ngai déjà nasci na Meca plusieurs fois. Eu já lhe tentei várias vezes. Mais vraiment c'est une chrétienne. Mas ela pode deixar uma cristã. E namona ye kosala mwa makambo ya molili molili te. Também nunca lhe via fazer sujeiras. C'est-à-dire le monde peut voir Jésus au travers de nous. E o mundo pode ver Jesus através do irmão ou a irmã. Exactement comme ils l'ont vu à Antioquia. Exatamente como viram Jesus em Antioquia. Quand ils ont vu les disciples à Antioche, e quando viram os discípulos em Antioquia, ils se sont rendus compte que non, ceux-ci, ce sont les gens qui marchaient avec Jésus. E eles se deram diretamente logo conta que esses são aqueles que andaram com Jesus. Alléluia. Amém. Quand vous marchez avec lui, e quando você andas com ele, est-ce que lui accepte de marcher avec lui un tout petit peu? E quando você aceita ou ele aceita de andar contigo, mesmo uma pequena distância, sa marque vous reflète. E a sua marca vai refletir em ti. J'aime ça. E eu amo isso. Comment on pouvait repérer Pierre? E como poderiam ver Pedro? Au milieu de beaucoup de gens. E no meio de muita gente. Et tout le monde venait. E todo mundo vinha. Toi aussi tu étais avec cet homme. Mas você também andava com aquele homem. Mais qu'est-ce qui prouve que j'étais avec lui? Mas o que prova que eu estava com ele? Mais sa face reflète. Mas o seu rosto reflete Jesus. Nous trouvons que vous reflétez cet homme-là. E nós vimos que você reflete a imagem deste homem. Si réellement quelqu'un marche avec Jésus un tout petit peu, e se alguém andar com Jesus, mesmo uma curta distância, Jésus se reflétera en lui. E Jesus vai se refletir nele. Et quelqu'un d'autre est venu encore. E uma outra pessoa veio. Après qu'il a menti et il s'est déplacé. E depois de ter mentido e mudou do sítio. Non, je n'étais pas avec lui. Não,
Eu não andei je ne com le connais Jesus. même pas. E eu até não o conheço. Tu ne le connais pas? Ah, você não conhece ele? Mais je vois que vraiment, bon, ça va. Mas vejo que você... Ah, mas tá bom, não tem Il problema. va se déplacer, E ele vai se deslocar. quelqu'un d'autre viendra. E surge mais uma outra pessoa. Mais parmi nous tous ici, Mas entre todos nós aqui... toi tu es suspect. Ah, você é suspeito. Mais qu'est-ce que tu trouves à moi? Ah, mas o que você viu em Je mim? trouve que vous avez des relations avec cet homme-là. Mas eu vejo que você é parecido com aquele homem. Ah non, il n'y a rien, je ne le connais même Ah, pas. não há nada, não há semelhança, eu Il não y a conheço. quelque chose qui montre que tu étais avec lui. E há alguma coisa que indica que você andou com aquele homem. Remarquez une chose. E nota uma coisa. La personne qui demandait à Pierre ne connaissait pas Pierre. E as pessoas que perguntavam isto a Pedro não conheciam Et Pedro. ils ne savaient même pas que Pierre marchait avec E Jésus. não sabiam também que Pedro andava com Jesus. Cela va se répéter pour une seule nuit 3 fois. E aquilo se repetiu numa única noite 3 vezes. Frère, nous devons nous repentir. Irmãos, nós devemos nos arrepender. Comment vous marchez un chrétien, la forme d'un voyou, la forme d'un voleur, mais vous êtes pasteur. E como você que é cristão, pastor, anda tem essa demarcha como bandido ou delinquente, mas você é pastor. Et vous êtes pasteur. E você é pastor? Ah não, Deus só olha no coração. Nous devons nous repentir. Devemos nos arrepender. Et surtout plus loin avec ces messages ici. E principalmente mais longe com esta mensagem aqui. Olha, ça sert ou bien ça sert? Ah, mas essa aqui é uma irmã ou não? Là vraiment, nous devons nous repentir. E lá nós devemos nos arrepender. Il fallait que les gens vous voient E era necessário que as pessoas pudessem viver et qu'ils voient Jésus au travers de e vous. que possam ver Jesus através do irmão ou a irmã. Et quand on regarde, E quando ele observa para ti, e a pessoa tem toda a certeza, toi tu étais avec cet homme-là. você andou com aquele homem. Et quand ils sont arrivés à Antiochia, c'était la même chose. Quando chegaram em Antioquia, também foi a mesma coisa. Frère, quand nous sommes arrivés Irmãos, quando nós chegamos dans le temps de la persécution, e no tempo da ce perseguição, n'était pas difficile de repérer les chrétiens. e não era difícil de eles detectarem os cristãos. On les repérait facilement E eles conseguiam detectar facilmente. et même déclaraient qu'ils étaient chrétiens. E eles próprios declaravam que eram cristãos. C'est ce que comme na bar, Ah, on não, changeait. quando você chega no bar, ei, mudou a forma. Mais mon Dieu, le Paul Benjamin. Ah, mas esse aqui parece o Benjamin. Chapeau, ti. Olha o chapéu Kiko até aqui. Mascara. E mete máscara. Ça dit, mais pourquoi vous mettez toutes ces choses-là? Mas por que você cobre o rosto? C'est pourquoi la Bible dit, E é por isto a Bíblia nos ensina. Dieu va nous vomir. E Deus vai Nous vomitar-nos. sommes ni chaud ni Não froid. estamos nem quente nem fria. Un véritable corbeau. E é verdadeiro corvo. Vous arrivez ici, E chegando vous aqui, mangez le blé avec les colombes. e você tenta comer o trigo com a Et pomba. vous vous réjouissez. E você vai se Je suis regozijar. frère en Christ. Eu sou irmão em Cristo. Je suis sœur en E Christ. eu sou irmã em Cristo. Vraiment, nous sommes dans les E messages. realmente nós estamos na Vraiment, mensagem. nous sommes dans la joie E estamos alegres d'avoir reçu les de messages. ter recebido a mensagem. Kuta evanda na munoko Oh. ebela. Olha, a mentira está uma dura na boca. Comment vous pouvez continuer à mentir E como você pode continuar a mentir? tout en étant chrétien? E enquanto sendo cristão, Il y a quelqu'un qui était vraiment à un rang plus élevé. e havia homem que estava numa linhagem muito elevada. Je ne vais pas citer son nom. Não quero citar o seu nome. Il était très fort dans les mensonges. E ele era muito forte na Et mentira. ce qui va frère va tout nier. E quando os irmãos perguntavam, Ah, frère, masumu mususu nzamba talaka yango te, les e ele mensonges là. respondia: ah, não, irmão, outros pecados Deus não olha. Bon, ça c'est vraiment un vrai corbeau. Este aqui é verdadeiro corvo. Frère, Irmãos, le Saint-Esprit existe. o Espírito Santo existe. Un véritable Saint-Esprit Verdadeiro Espírito Santo. commettez seulement le moindre erreur. E cometendo somente
comete o mínimo erro, vous saurez qu'il n'est plus avec vous. e você saberá que Deus já não está C'est là comigo. où il y a la différence E entre les é chrétiens lá onde há diferença entre cristão et les non-chrétiens. e o incrédulo. Moindre E erreur, mínimo le erro, Saint-Esprit vous quitte. e o Espírito Santo vos Et abandona. vous sentez qu'il vous a quitté. E você vai sentir que realmente me Pour abandonou. qu'il revienne en vous, E para que ele volte em vós, il faut se repentir. e você deve se Et arrepender. parfois cela prend du temps. E talvez aquilo leva tempo. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Amen. Amém. Je me sens bien. E eu me sinto bem. Frère, Irmãos, le message n'est pas venu pour former un groupe de gens, non. e a mensagem não veio para formar um grupito. Le message est venu pour former l'individu. E a mensagem veio para formar o Est-ce indivíduo. que c'est la vérité? Será que é verdade? La formation d'un groupe, c'est ça la dénomination. E a formação de um grupo, isto é que é chamado uma denominação. Dieu parle encore. Deus fala de novo. Et le monde peut le voir. E o mundo pode Le lhe monde ver. peut l'écouter. E o mundo pode lhe ouvir. Le monde peut le voir. E o mundo pode lhe Le ver. monde peut le toucher au travers de nous. E o mundo pode lhe palpar através a cada um de nós. Amen. Amém. C'est-à-dire, le monde peut le toucher, le voir. E o mundo pode lhe palpar e lhe Je me suis ver. repenti ce jour-là quand je lisais la Bible. E eu me arrependi naquele dia quando eu estava a ler a C'est la Bíblia. première fois que je lis ça d'une manière que j'avais lu ce jour-là. E é a primeira vez que eu fiz a leitura daquela forma que eu fiz naquele dia. C'est-à-dire, Jésus était arrivé quelque part. E Jesus havia chegado em algum lugar. Et quand il est arrivé, E quando ele chegou, les gens sont venus et le toucher pour être guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu e cela? as pessoas chegaram Ah, para je vois lhe aí de tocar e ser Et curados. ils étaient tous guéris. E todos foram curados. Moi, je pensais que c'était seulement sur Pierre et les autres. E eu pensava que era somente Pedro e os C'est-à-dire outros. seulement ils touchaient Jésus et ils étaient guéris. Ils touchaient les habits de Jésus E seulement. eles tocavam a roupa de Jesus e Jesus eram curados. Ce n'était pas seulement la femme qui avec perte de sang, E non. não era somente com aquela mulher com perca de sangue. Mais aujourd'hui aussi, E com fluxo de sangue. Hoje também. si quelqu'un vous touchait, il serait aussi guéri. E se alguém vos tocar, será curado também. Parce que c'est le même Jésus. E porque é o mesmo Jesus. Si quelqu'un peut vous écouter, E se alguém pode vos ouvir, il écoutera encore Jésus e de ele nouveau. vai ouvir Jesus de novo. Amen. Amém. C'est-à-dire, nous avons le devoir de présenter au monde. E quero dizer, temos o dever de apresentar Jesus ao mundo. Quoique le monde nous haïsse tel que lui était haï, E embora que o mundo odeia-nos como ele foi odiado, mais nous avons ce devoir-là. mas nós temos este dever ali. Il a été haï pourquoi? E ele foi odiado por quê? Parce qu'il était la lumière. E porque ele era a luz. Et la lumière, qu'est-ce qu'il fait? E o que faz a La luz? A lumière, luz. les ténèbres ne veulent pas de la lumière, c'est parce que ses œuvres sont mauvaises. E as trevas não gostam da luz porque as suas obras são más. Et si vous êtes dans la lumière, E se você estiveres na c'est luz, la même chose aujourd'hui. é a mesma coisa hoje. Les gens vous haïront. E isso todo mundo vai te odiar. Bako yina yo kaka. E vão te Ah, odiar. nous ne voulons pas de lui. E nós não queremos. Eu não gosto dele. Tolingi était. Nós não gostamos Ceux qui dele. battent une question, pourquoi? E se perguntarem o porquê, Il n'y a pas de raison. e não há nem se Ah, for uma razão. Tolingi est kakate. Não gosto dele. Amen. Amen. Vous pouvez pleurer à cause de ça, E você pode chorar por causa disto. mais il y a une solution. Mas não há Vous solução. devez être haï. E você deve ser Est-ce odiado. que vous avez compris quelque chose? E será que vocês compreenderam alguma coisa? Il se révèle à plusieurs formes.
E ele se revela de várias Il formas. s'est révélé à Abraham. E ele se revelou para o Abraão. J'ai dit qu'il peut se révéler par sa parole. E eu disse aqui que ele pode se revelar pela sua palavra. Si vous remarquez bien, E se você notares bem, avant qu'il puisse se révéler à Abraham sous la forme d'un homme, e antes que ele tenha se revelado para o Abraão na forma de um homem, il s'était révélé à Abraham par sa parole. e ele tinha se revelado para o Abraão na forma da palavra. Il a appelé Abraham. E ele chamou o Abraão. Abraham, tu dois quitter ta nation, ton peuple. E Abraão teve abandonar a tua parentela e a tua nação. Et Abraham était sûr que c'était Dieu. E Abraão tinha certeza que era Deus. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Si ce n'était pas le cas, E se não fosse o caso, Abraham ne serait pas un pèlerin. e Abraão não seria um peregrino. Il a écouté et il était convaincu que c'était Dieu. E ele ouviu a voz e estava convencido que é Et Deus. il a commencé la marche. E ele começou a sua caminhada. Amen. Amém. Et après les années, E depois de alguns anos, et il est apparu à Abraham e ele apareceu para o Abraão sous forme d'un ange. na forma de um anjo. Je crois que c'est plusieurs fois qu'il est apparu à Abraham sous forme d'un ange. E várias vezes que ele apareceu diante do Abraão na forma de um anjo. Et il a apparu à Abraham à la forme de Melchisedec, E ele apareceu para o Abraão na forma de Melquisedeque, le roi de Salem, o rei de Salém, le roi de paix. e o rei da paz. Amen. Amém. C'est-à-dire, il s'est révélé à Abraham E ele se revelou para o Abraão sous forme de la parole, sous forme d'un humain. e na forma da palavra e na forma humana. Il s'est révélé à Moïse E ele se revelou para Moisés sous forme d'un homme. e na forma humana. Mais si vous remarquez bien, Mas se você notares il bem, s'était aussi révélé à Moïse e ele tinha se revelado também para Moisés dans les buissons ardents sous forme de la parole e aussi. na sarça ardente numa forma da palavra. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Ah, Moïse a vu les buissons ardents Moisés viu a sarça ardente et la voix est sortie, c'était la voix de Dieu. e a voz saiu no meio da sarça ardente e era a voz de Dit, Deus. Moïse, Moïse, E chamou Moisés, j'ai Moisés. écouté la souffrance de mon peuple. E eu vi o sofrimento do meu povo. C'est moi le Dieu d'Abraham, E Deus de Abraão. d'Isaac, de Jacob. E Deus de Isaac e Jacó. J'ai écouté la souffrance de mon peuple. E eu vi o sofrimento do meu povo. Maintenant, je descends. E agora estou a descer. Moïse n'a pas vu un homme. E Moisés não viu um homem. Amen. Amém. C'est plus tard. E é mais tarde. C'est alors que Moïse É assim que va Moisés demander que je vais te voir. e pediu, Senhor, eu quero te Parce ver. que la voix, c'est la voix d'un homme. E porque a voz é a voz de um homem. Je voudrais te voir. E eu quero te ver. Jusqu'à ce que Moïse l'a vu E até que Moisés viu o Senhor sous la forme d'un homme. na forma de um homem. Les Juifs l'ont vu. E os judeus também lhe viram. Comme le prophète nous a dit ici, E como o profeta nos disse aqui, ils l'ont vu sous la forme d'un humain. e eles o viram numa forma de um Le homem. prophète nous a dit que c'était le Seigneur E Jésus-Christ. o profeta nos disse aqui que é o Senhor Jesus Cristo. Cette fois-là, c'était publiquement. E desta vez ali era publicamente. Donc, okoki kotika na chambre obimi après oye okuti elisusu. E você pode lhe deixar no quarto e sair, e ao voltar você lhe encontra de novo. Vous pouvez aller, vous l'avez laissé en train de prêcher, aller et rentrer encore, vous allez le trouver encore prêcher. E você pode lhe deixar a pregar e ir, ao voltar lhe encontra de novo a pregar. Dormir, se réveiller et le trouver encore. E dormir amanhã quando acordar você o encontra ainda. Amen. Amém. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé aux Juifs. E é assim que ele se revelou para os judeus. Je n'ai pas terminé quand il marchait. Ok.
il s'est révélé aux Juifs sous cette forme-là de notre Seigneur E Jésus-Christ. ele se revelou para os judeus nesta forma humana que é do nosso Mais Senhor remarquez Jesus. qu'avant tout, E mas nota que antes de tudo, il s'était révélé aux Juifs sous la forme de la colonne de e feu. ele tinha se revelado para os judeus numa outra forma que é a coluna de fogo, La colonne de nuée. a nuvem da glória. Et il a marché avec eux. E ele andou com os filhos de Israel. Il savait E ele sabia que c'était Dieu. e era Deus. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Alors, il s'est révélé, le prophète dit, E ele se revelou, o profeta disse, à l'église, para a igreja, sous la forme du Saint-Esprit. e numa forma do Espírito Santo. C'est là où nous, les vases d'argile, E é lá onde nós, os vasos de argila ou de barro, le monde peut encore de nouveau les voir. e o mundo pode de novo lhe ver. Amen. Amém. Le jour de la Pentecôte, E no dia do Pentecoste, c'est le jour où l'église a pris naissance. e é no dia que a igreja teve o seu nascimento. C'est la forme qu'il a voulu se révéler à l'église. E é a forma que ele quis se revelar para a igreja. La forme du Saint-Esprit. Na forma do Espírito Santo. Amen. Amém. C'est pourquoi Pierre pouvait se tenir là E é por isto Pedro poderia se colocar de pé. et il a fait un serment, E ele fez sermão une prédication. e uma pregação. Il nous a renvoyé à Joël 2. E ele nos fez recuar em Joel Et 2. ça, c'est l'accomplissement de ce que vous avez écouté parler. E este é o cumprimento daquilo que vocês ouviram falar o profeta Joel. Aujourd'hui, Hoje, cela est devenu réel. isto tornou real. Ces gens que vous voyez E ici, essas pessoas que vocês estão a ver ils aqui, ne sont pas ivres, e não estão mais ils embriagados, sont remplis de l'Esprit de Dieu. estão cheios do Espírito de Deus. Alléluia. Amém. C'est la forme qui s'est révélée à l'église. E é a forma que ele se revelou para a igreja. C'est ça la forme principale qui travaille dans son église. E esta é a forma principal que ele opera na sua igreja. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Será que alguém pode dizer amém? Vous pouvez voir Paul et Silas. E você pode ver Paulo e Ils Silas. sont arrivés quelque part. E eles chegaram em algum lugar. Qu'est-ce que ces païens avaient dit? E o que esses pagãos Nous disseram? avons vu le Dieu sous forme des humains. E nós vimos Deus na forma humana. Ah, ce n'était pas totalement en erreur. E não era totalmente erro. Pourquoi? Parce que Paul et Silas avaient le Saint-Esprit en eux. E porque Paulo e Silas tinham o Espírito Santo com Le eles. seul moyen que le monde peut de nouveau les voir, E a única forma que o mundo pode de novo lhe c'est ver, au travers de Paul, e através de au Paulo, travers de Silas, e através do au Silas, travers de vous et moi. e através o irmão e a C'est-à-dire, irmã. le monde peut encore les voir. E o mundo pode de novo lhe ver. Ils peuvent encore dire que nous avons vu de Dieu dans cette église. Ele pode dizer de novo que vimos Deus nesta igreja. On peut pointer Éphèse Tabernacle E ele pode apontar a igreja do Éfeso et dire agora que nous avons vu encore de Dieu ici sur terre. e dizer que nós vimos deuses aqui na terra. Amen. Amen. Nous avons vu encore Jésus-Christ marcher ici sur terre. E vimos de novo Jesus Cristo andando aqui na terra. Amen. Amém. Il s'est révélé à Paul E ele se revelou a Paulo dans le chemin de Damas. e no caminho de Damasco. C'était sous la forme de la colonne de feu. E era numa forma da coluna de fogo. Et Paul a posé la question, E Paulo fez a pergunta: qui es-tu, Seigneur? Quem és tu, o Il a Senhor? répondu, je suis Jésus que tu E persécutes. Jesus disse: Eu sou Jesus a quem você C'est-à-dire, persegue. Jésus Jesus, prend aujourd'hui la forme de vous et moi. e ele toma hoje a forma de tu e Le eu. prophète dit E ceci, o profeta disse assim: Dieu n'a pas d'autre main qui peut toucher encore ici sur terre. E Deus não tem outras mãos para tocar aqui na Il n'a pas terra. d'autres yeux qui peut E regarder. ele não tem outros olhos para olhar aqui Il na n'a pas terra. d'autres membres qui peut marcher. E não há outros membros para que ele possa se Les locomover. membres que Dieu, Jésus peut marcher ici sur terre. E os membros que podem fazer locomover Jesus aqui Les na mains terra. que
Jésus peut toucher aujourd'hui sur terre, E a mão que pode possibilitar Jesus tocar hoje na terra. j'aime ça. E eu amo isso. Frère, Irmãos, il dit, vous apposerez les mains aux malades et les malades seront e guéris. ela disse: posarão as mãos nos doentes e eles serão sarados. Pourquoi? Porque Il n'a pas d'autre main si ce n'est que nos mains ici. ele não tem outras mãos a não ser as nossas. Prends nos mains E aujourd'hui ele toma as nossas mãos hoje pour aider le monde. e para ajudar o Il mundo. prend nos membres. E ele pega os nossos Il membros marche avec cela. e ele anda com os Il mesmos. prend nos E oreilles ele pega os nossos pour ouvidos écouter. e para Il ouvir. prend nos yeux pour voir. E ele pega os nossos olhos para ver. Écoutez-moi bien. E ouça-me Chaque atentamente. fois, E cada vez, lorsque nos mains e quando as nossas mãos touchent ce qui est impie, e toca naquilo que é c'est-à-dire, imundo, nous faisons toucher à Jésus les choses impies. e nós fizemos tocar Jesus naquela coisa impura. Est-ce que vous avez écouté? E será que vocês me Quand nous ouviram? regardons les choses impies, E quando olhamos para coisas nous faisons imundas, regarder à Jésus ceux qui sont e impies. nós fizemos olhar a Jesus naquilo que é Parce imundo. qu'il n'a pas d'autres membres. E porque ele não tem outros Quand membros. vous vous dirigez vers un côté qui n'est pas réel, qui n'est pas bien, E quando você se dirige para lugar que não é bom para cristão, un pasteur, a na hôtel, na bar, toutes ces e choses-là, pastor que entra no IBAD e entra na pensão e entre outros c'est-à-dire sítios, il fait marcher Jésus dans le côté e impie. ele faz andar Jesus num lugar imundo. Est-ce que vous avez écouté? E será que vocês me ouviram? C'est-à-dire Jésus-Christ Quer dizer, Jesus Cristo, n'a plus d'autres membres. e ele não tem outros Il membros, n'a pas d'autres mains. e ele não tem outras Il n'a mãos, pas un autre corps. e ele não tem outro corpo, Il n'a plus une autre bouche. e também não tem uma outra Chaque fois boca. quand nous mentons, E é outra coisa. cada vez que nós mentimos, c'est-à-dire nous sommes en train de mentir la bouche de Dieu, faire mentir la bouche de Dieu. e lá nós estamos a mentir a boca na boca de Deus. Il n'a pas d'autres membres ici sur terre E ele não aujourd'hui. tem outros membros aqui na terra hoje. Les seuls membres qu'il a, Os únicos membros que ele tem c'est vous et moi. e é tu e eu. Amen. Amém. C'est pourquoi il pouvait dire à Abraham, E é por isto que ele poderia dizer a tu Abraão: dois garder purement ton corps. e você deve manter o teu corpo limpo. Parce que j'aurai un travail à faire avec ça. E porque eu terei trabalho a fazer com este corpo. Plus nous élevons nos corps dans les endroits qui ne sont pas bien, E mais nós levamos os nossos corpos nesses lugares que não é adequada para os filhos de Deus. plus lui ne fait pas ce travail-là. E mas ele ainda não faz o seu Pour qu'il trabalho. fasse ce travail, E para que ele possa fazer o seu trabalho, nous devons être les vases, nós devemos ser os vasos vidés des choses du monde, e esvaziado das coisas do mundo, remplis du Saint-Esprit. mas preenchido pelo Espírito Santo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à E ça? será que alguém pode C'est-à-dire, dizer amém a isso? le monde entier, vous êtes tellement vidés. Quer dizer, você está desvaziado das coisas do mundo. Vous ne résistez pas, mais vous êtes vidés. E você não vai resistir, mas você é Donc desvaziado. cela n'est plus de E vous. quer dizer, aquilo já não está em vós. La prostitution, A prostituição, la bière, les mensonges et toutes ces choses-là, a vida e entre outras coisas e a mentira. vous n'êtes plus concernés. E você já não anda nessas coisas. Amen. Amém. Vous devenez un vase réservé pour Christ. E você deve ser vaso reservado somente para Cristo. Vous parlez, la chose arrive. Você fala e a coisa aconteça. Vous pouvez regarder quelque chose, E você pode olhar para alguma coisa soit pour bénir ou maudire seulement par les regards. e você pode abençoar ou amaldiçoar somente pelo olhar. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons Levantem, prier. vamos orar. Le monde aujourd'hui E o mundo hoje peut le voir de la forme ou de la manière où il y a quantité nini tokoito la kisabango. E o mundo hoje pode ver Jesus na forma ou na quantidade que nós vamos o Le apresentar. prophète dit, ils ne le verront que tel que nous, l'Église,
où les enfants de Dieu, nous allons leur présenter. E o profeta disse que eles só verão Jesus dependendo da maneira que nós, a igreja, vamos lhe apresentar. Ceux qui te la kisi bango seulement pour nzembo. E se nós o apresentar somente cantando, Et bamoni seulement pour na banzembo. e eles o verão somente nas Et canções. ceux qui te la kisi bango na forme mususu. E se nós o apresentarmos numa outra forma, Il y a vie oeza la meilleure. e na vida que é a melhor, La forme oeza vraiment bien à présenter. e na forma que é boa de lhe apresentar, C'est lorsque nous leur présentons à partir de notre vie. e é quando nós o apresentamos através da nossa vida. Combien nous pouvons regretter, O quanto nós podemos lamentar, frère Aleki, o irmão passou, ou sœur Aleki, ou quando passa uma irmã, ou pasteur Aleki, ou quando passa um pastor, groupe Abato Batikali. e o grupo que ficou ali atrás. Maintenant que Bengi est pasteur, est-ce qu'il est pasteur? Mas você o chamou de pastor? Será que ele é mesmo pastor? Non, mais il est pasteur. Mas por que Ah, você vous chamou de avez pastor? aventurier mon Nós o comme. conhecemos que ele é um C'est aventureiro. que Bengi est frère. Asa frère à Você o message. chamou de irmão. Ele é um irmão da mensagem. Ah, asa frère na message. Assim é nosso irmão da Ah, mensagem. asa aventurier. Este aqui é um aventureiro. Aventurier à Salinine. É aventureiro fez o Regarde ce quê? qu'il a fait. Ma petit Observa, témoignage. e observa o que ele C'est faz. une irmão passado. honte. E é uma Il y a vergonha. quelqu'un qui m'a appelé il y a 3 jours, je ne sais pas. E alguém que me chamou já passa 3 dias. Il m'a donné un témoignage. E ele me passou um testemunho. C'était à main libre avec ma femme. E era mão livre e eu estava junto à minha La mulher. tuteur qui passe ses habits, ça nous a tellement dérangé que parfois Moutouana a sentir pas si on a E nós sentimos muito mal e nos magoou tanto que essa pessoa não poderia fazer aquilo. Il nous a dit des choses vraiment, bon, je ne peux pas le dire ici. E ele nos falou de algumas coisas que nós não podemos contar aqui. Il a dit, pasteur, moi je vais te voir, il faut te écouter notre solo là. E ele me disse, pastor, eu quero vir ter com o pastor e conversarmos. Mas Ce sont les gens basés na première ligne. e são pessoas que estão na primeira linha. C'est-à-dire, si parfois ici à Luanda, Balingi Basala concert, il y a message, ce sont des gens de la première ligne. E quando, por exemplo, há um concerto aqui em Luanda, eles é que ocupam a primeira fila. Balingi Basala convention, ce sont les Ou gens. quando há uma convenção, são os primeiros que C'est-à-dire, ocupam a primeira linha. quelques cérémonies qu'on peut faire ici dans les messages, ce sont des gens qui peuvent occuper les premiers rangs. E toda a cerimônia que se faz aqui em Luanda, eles é que ocupam a primeira fila de lá. Mais Herba Ebisio Makambu, Mas quando nos contaram o que eles fazem, c'est tellement horrible. e é uma coisa muito horrível. Je vais préférer rester païen et faire ça E eu prefiro ser pagão e fazendo aquilo, que d'être chrétien et continuer avec ces e do choses. que ser cristão e continuar a fazer aquilo. Que chacun de nous dise Que quelque cada chose. de nós diga alguma coisa. Garde-moi, Seigneur, ô Jésus, garde-moi. Oh, garde-moi, Seigneur, ô Jésus, garde-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Seigneur. Oh, garde-moi, oh Jésus, oh, garde-moi, chaque jour, chaque nuit, par la Force du Saint-Esprit, garde-moi, oh Jésus, garde-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oh, Jésus, conduis-moi. Oh, guide-moi, Seigneur. Oh, Jésus, guide. Oh, guide-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Oh, guide-moi, oh Jésus, guide. Oh, guide.
Oh, guide-moi. Oh Jésus, guide-moi. Nous allons prier. Vamos orar. Bien-aimé Père Céleste, Bem amado Pai Celestial, tu as dit que les cieux et la terre passeront, tu disseste que os céus e a terra passarão, ta parole ne passera jamais. mas a tua palavra jamais passará. Tu as envoyé ce message, Seigneur Jésus, Enviaste esta mensagem, Senhor pour que Jesus, cela puisse te trouver une épouse e para que a mesma achasse uma esposa qui sera sans tache, ni rude, ni rien de semblable, que não terá nenhuma mancha, nem ruga, nem nada Nous semelhante. te disons merci, Seigneur E Jésus, nós te dissemos obrigado, Senhor parce que Jesus, c'est toi qui es en train de nous tailler e porque tu é que chama, et tu es en train de nous former e o Senhor é que está nos formando, afin que nous soyons sans tache, ni rude, ni rien e de para que não semblable. tenhamos nenhuma mancha, nem ruga, nem nada Tu semelhante. veux vraiment que nous soyons sans tache, ni rude, ni rien de E o semblable. Senhor quer realmente que nós sejamos sem mancha, sem ruga e sem nada Et semelhante. cette parole ne peut jamais faillir E esta palavra nunca irá a falhar. jusqu'à ce qu'il y aura une église E até que haverá uma igreja qui sera sans tache, ni rude, ni rien de que semblable. será sem mancha, nem ruga, nem nada semelhante. Peu importe ce que le monde peut dire, E pouco importa o que o mundo pode dizer, cette église viendra. esta igreja vai surgir. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Nous Jesus. sommes à l'attente de cette église E nós estamos à espera desta igreja. et nous nous présentons à toi comme des moldeteurs, E nós nos apresentamos a Ti como monte de barro. afin que toi tu fasses de nous, Seigneur Jésus, E para que o Senhor faça de nós, jusqu'à ce que nous puissions arriver à l'image de cet homme parfait. e para que possamos chegar na imagem desta estatura de varão perfeito. Merci Père Céleste. Obrigado, Pai Celestial. Nous nous remettons encore entre tes mains. E nós nos abandonamos entre as Tuas Rentre mãos. avec chacun de nous. Regressa com cada de nós. Aide chacun de nous, Seigneur. E ajuda cada de nós, Senhor. Celui qui était parti loin de toi, E aquele que tentou se afastar longe de Ti, de revenir. e que Tu possa lhe ajudar de regressar. Aide-nous, Père Céleste, Ajuda-nos, Pai de Celestial, retrouver de nouveau le chemin de la vie. e de reencontrar de novo o caminho da vida. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Rentre avec Jesus. chacun de nous. Regressa com cada de nós. S'il y a des malades au milieu de nous, Se há doentes em nosso meio, c'est toi le grand médecin. o Senhor é o grande médico. Guéris-le, Seigneur Jésus. Cura-o, Senhor Que ça Jesus. soit ici ou ailleurs, Que seja aqui ou aqueles que estão lá fora, tu es le grand médecin. Tu és o grande médico. Nous nous remettons entre tes mains. Nós nos abandonamos em Tuas santas Bénis mãos. chacun de nous ici. E abençoa cada de nós aqui. Et accompagne chacun de nous dans E le chemin de acompanha retour. cada de nós no caminho de regresso. Bénis les saints partout où ils sont. E abençoe santo em toda parte onde reunida. N'oublie pas Israël, ton peuple. E lembra-te de Israel, teu povo. Nous te le demandons par ce peu de E mots. nós o pedimos com essa pouca palavra, Au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nzambe apambola biso. Que Deus abençoe a todos nós.